Vamos começar com João 1, de 1 a 3, que diz assim, depois eu vou pedir para vocês também me ajudarem a ler. Diz assim, João 1, de 1 a 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi poderia ter sido feito. Aqui já é uma grande revelação de que o Senhor Jesus sempre existiu. Isso, na verdade, traz uma conotação muito forte com relação a quando nós lemos o versículo que Deus amou o mundo da maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele ofereça, mas tem a vida eterna, para que venhamos a lembrar que Deus não mandou alguém, ou mandou uma pessoa, é ruim falar dessa forma, né, porque eu estou em Jesus, mas só para entender isso. Deus não mandou alguém, tipo assim, ó, nasce você, vai lá e morre, você vai lá, você vai sofrer, vão te fazer atrocidades, não vão acreditar em você, vão cuspir em você, vão fazer 1 milhão de coisas, aí depois você morre, aí você ressuscita e depois você reina. Não, é alguém que sempre esteve com Deus. Ou seja, é alguém que todo instante esteve com Deus. Em um determinado momento, é só para entender o amor que Deus teve por nós e o amor no entendimento que Jesus teve por nós para vir, para descer e morrer no nosso lugar. Está claro isso? Essa é a coisa mais importante, porque aqui ele diz, vou até ler de novo aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus. E sem ele, quem? Jesus. Nada do que foi feito se fez. Ou seja, o princípio de todas as coisas, criação do mundo, criação do homem e da mulher, todas essas foram feitas já pela onisciência do Senhor, que é isso que nós temos que crer. Teve um culto que oferece a onipotência, onisciência e onipresença. Então, a onisciência do Senhor, ele já sabia absolutamente de tudo que iria acontecer. Então, tudo já foi feito com o propósito que Jesus, como sendo um cidadão, iria vir sobre a terra, iria morrer, iria vencer a morte e, posteriormente, ele iria ressuscitar e ser o nosso Salvador, que seria o nosso fiel tema principal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por intermédio dele, ou seja, a nossa salvação. Eu estou lendo alguns textos agora do Novo Testamento só para provar essa questão da presença de Jesus sempre. Tá? Depois, abrindo em João 8:58, diz assim, e se alguém quiser depois já separando Gênesis 1:26, alguém separa Gênesis 1:26, eu vou ler João 8:58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, duas coisas importantes. Jesus está dizendo, eu não nasci agora. Minha existência, como sendo filho de Deus, não vem agora que eu nasci a partir de Maria. A minha existência já é antes de Abraão. Mesmo quando Deus já foi lá e escolheu Abraão como sendo o pai da nação de Deus, o povo escolhido do Senhor, Jesus ali já existia. E aqui uma conotação fortíssima, que Jesus diz, eu sou. E esse eu sou, ele foi usado quando Deus se apresentou a Moisés, e quando Moisés falou assim, tá bom, eu vou lá para o faraó e digo o quê? Ele não falou, eu sou Deus. Porque, na verdade, nós utilizamos a palavra Deus para um significado de grandeza. Mas só que, infelizmente, esse nome é dado a outros deuses. Tanto que, normalmente, você vê a Bíblia quando escreve Deus, que é o Senhor, ele é maiúsculo, e quando é qualquer outro Deus, ou deuses, ele é com letra minúscula. E
Então, Moisés, quando Deus fala para Moisés, tá bom, eu vou lá e digo o que, Faraó? Diga que eu sou o eu sou. E aqui Jesus está dizendo quem? O eu sou. Isso também é para confirmar aquilo que nós temos, que é na Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São todos um. Amém? Lembrando que isso aqui é um estudo, não é culto. Se alguém tiver dúvida, pergunta. Se eu não souber, tem o pastor Márcio. Se eu, o pastor Márcio, não sabe, você tem que sabe tudo. Só tem que comentar, só uma coisa. Sim. Quando a gente fala que esse verbo era Deus, as pessoas podem falar assim: quem disse que o novo verbo era Jesus? Aí no 14, só para confirmar que é Jesus que o João está falando, ele fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só para. É que ele fez um charme na tribuna, ele não fala o nome de Jesus, ele fala do verbo, da palavra. Mas a palavra se fez carne e está toda Da colocação. É isso aí, obrigado. É isso mesmo. O estudo é para isso mesmo, tá? Aí, alguém abriu em Gênesis 26 para poder ler? Por favor. Também disse Deus: façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. A parte principal desse texto, que nós estamos falando agora, é o começo. Deus, quando Ele está criando o homem, Ele não fala, faço eu, aqui é plural, façamos. E mais uma vez, traz que Jesus ali estava como o Senhor Deus dentro da formação do homem, assim como também na formação da terra, porque nós acabamos de ver que nada seria feito se não fosse por intermédio de Jesus. Amém? Alguém abre em Lucas 24, 44? Lucas 24, 44. E esse é um ponto-chave para dar continuidade ao estudo dos demais versículos que eu vou estar vendo aqui. Lucas 24, 44. Quem achou pode ler. Eu disse-lhes: por isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que, a meu respeito, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Amém? Então Jesus já está dizendo o seguinte: olha, eu não estou hoje aqui por acaso, já se foi anunciado lá nos livros de Moisés, no caso do Pentateuco, foi dito pelos profetas e também nos Salmos. Ali também já dizia que eu iria vir e qual seria a minha missão e para que eu viria. Então esse é um texto-chave para mais uma vez mostrar que aquilo que nós vamos começar a ler agora, que agora nós vamos entrar basicamente no Velho Testamento. Como eu disse, hoje o dia é para falarmos sobre Jesus dentro do Velho Testamento em termos de profecias, daquilo que foi dito com relação ao Senhor Jesus e coisas assim extremamente exatas. Amém? Vamos começar falando do nascimento de Jesus. Isso aqui eu vou ler. Se encontra em Miqueias 5:2. Diz assim, para quem quiser acompanhar, pode ler. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mais uma vez, mostrando que Jesus nasceria em Belém. Então, Belém não foi escolhido por acaso, Jesus de nenhuma forma nasceu em Belém sem querer. Pela consciência do Senhor e trazido para o profeta Miqueias, isso já está colocando que aquele que viria a trazer, principalmente em uma lugar, fala assim:
Desde os tempos antigos, aqui também enfatiza que Jesus sempre existiu, sempre esteve com o Pai, desde os tempos antigos até a eternidade. Amém? Alguém abra, por favor, em Isaías 7,14? Isaías 7,14. Eu tenho meio rápido, tá? Mas sabe que coisa eu vou fazer? Depois eu vou até passar para vocês todos esses textos, tá? E na verdade, tipo assim, eu vou falando, a gente vai fazendo um comentário, a gente pergunta levando, porque eu não posso perder muito tempo, é muita coisa. Alguém achou? Pode ler. Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz um filho. Será o seu nome Emanuel. Isaías. Então, mais uma vez, o Senhor confirmando que, inclusive, de quem viria o Senhor Jesus. Viria de uma mulher escolhida, que era virgem, para realmente vir a ser aquela que deu conceder Jesus, o Emanuel. Amém? Depois em Isaías 9,6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Depois, nas próximas aulas, eu vou trazer, Jesus tem muitos nomes que foram dados ao Senhor Jesus. E depois nós vamos trazer todos esses nomes que Jesus teve. Né? E continuando aqui. Conselheiro maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? Olha que grandiosidade, que no Velho Testamento, já trazendo todas as características do perfil daquilo que Jesus seria nas nossas vidas. E é realmente aquilo que Ele é nas nossas vidas. Amém? Alguém ainda abre, por favor, em Isaías 11:1. Isaías 11:1. Nossa, como passa o tempo? Caramba, já passou 15 minutos. Enquanto surgirá o tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo. Esse renovo é o Jesus, é Jesus trazendo um renovo sobre as nossas vidas. Jessé é o pai de Davi, e na verdade Jesus vem da descendência de Davi, e isso também é uma das promessas que viria através da descendência de Davi, aquele que queria ser o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que queria trazer um renovo para as nossas vidas. Amém? Agora vamos falar de algumas missões. De novo, existem zilhões de outros versículos que se encontram no Velho Testamento. Eu estou trazendo aqueles que eu entendi que eram alguns principais para conseguir dividir dentro desses 30 minutos, ok? Agora vamos falar com relação ao ministério de Jesus, né? Qual foi a missão, na verdade, de Jesus? Eu vou ler aqui Isaías 9, de 1 a 2. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Nefate, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O Senhor Jesus, Ele andou por onde? O Senhor Jesus andou a maior parte do tempo dentro da Galileia. O seu ministério foi ali. Então ele está dizendo o seguinte: sabe naquela terra ali, onde na verdade se encontravam as trevas, ali surgiu a luz. E a luz é o Senhor Jesus, que por ali andou para trazer a salvação àquele povo. Amém? Quem pode abrir em Deuteronômio 18:15? Deuteronômio 18:15. Senhor teu Deus
Então, e mais uma vez, é o Senhor Jesus sendo levantado ali dos teus irmãos. Quem era? Na verdade, ele está falando mais das questões da genealogia do Senhor Jesus, advindo de Davi. Ele, na verdade, iria sair deste meio, deste povo, como escolhido, como Davi havia sido escolhido. Este, na verdade, iria ser um grande profeta e todos iriam o ouvir. E assim se cumpriu. Vou ler Isaías 61:1. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém. Essa é a missão do Senhor. Ou seja, já no meio de Isaías, depois tem, basicamente, você pega o versículo 53, é quase um resumo de muitas coisas que eu vou estar aqui dizendo. Mas eu preferi trazer outros versículos do que trazer toda a profecia sobre o livro de Isaías. Uau, 10 minutos. Uau! Vou ver aqui alguma coisa mais importante. Eu vou fazer uma leitura corrente agora, para depois entrar no tema, senão a gente não vai ter o tempo, tá? Para usar a mesma palavra como a Deus usava no renovo, em Zacarias 6:12 diz assim: e fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho da paz haverá entre ambos os ofícios. Depois, aqui diz assim, 3:1: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo do Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui são todos anunciando a vinda do Senhor Jesus e a característica daquilo que ele veio fazer, que é justamente ser o Salvador, trazer o renovo da minha vida, o renovo da tua vida, para que a nossa vida venha a ser transformada, para que quando a próxima vinda do Senhor Jesus, venhamos nós também sermos transformados porque cremos nele. Amém? Agora vamos falar algo bem interessante. Vamos falar sobre a rejeição do seu povo, que o próprio povo hebreu, que foi o povo que rejeitou o Senhor Jesus. Alguém pode ler para mim em Isaías 53:3? Tu guardarás a mão direita e a esquerda da prosperidade no seu lugar, como recompensa. Era desprezado e afligido entre os homens, homens de dores e experimentados no seu meio. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele casa alguma. E é isso exatamente que fizeram com Jesus. O próprio povo hebreu, isso que é o mais interessante. Eu estou falando de um povo hebreu que conhecia essa palavra. Não era um povo hebreu que não conhecia essa palavra, sim, era um povo hebreu que conhecia essa palavra. E mesmo sabendo daquilo, como o pecado na verdade do homem, ou a soberba do homem naquele tempo, daqueles hebreus, não conseguiram ter a humildade, porque na verdade, o que eles esperavam? Eles tinham no coração dele grandeza. E a grandeza no coração daquele povo hebreu, é que viria tipo assim, como se fosse um Golias, como um rei de Judá. A mente daqueles hebreus era que tipo assim, quando viesse o rei, o Messias, que eles entenderam, viria tipo assim um rei, seria como talvez um grande Davi, ou uma figura como se fosse um Saul, né? Então eles tinham essa imagem que iria destruir todo mundo, iria reinar e iria voltar a ser aquela Jerusalém como outrora fora nos tempos de Davi. E eles mesmo conhecendo essa palavra, não conseguiram perceber, lendo aquela palavra assim, puxa, mas tem tudo a ver com Jesus. Estamos justamente fazendo isso com ele, estamos desprezando ele, e a própria palavra do Senhor diz que aqueles o desprezariam. Okay?
E depois algumas características do Senhor, vou ler aqui em Isaías 11:2, diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E é justamente isso, Jesus tinha um conhecimento absolutamente de tudo, porque temos que lembrar que o próprio pastor Márcio disse numa pregação, Jesus era 100% homem, sentia fome, sentia sede, tinha suas necessidades, mas também era 100% Deus. Então o conhecimento e a visão que o Senhor Jesus tinha não era a mesma visão e conhecimento que nós temos. E sim podemos ter, porque nós conversamos nesses cultos que nós tivemos com relação ao Espírito Santo do Senhor. A partir do momento que o Espírito Santo do Senhor esteja com você, crendo nós na verdade, buscarmos o Senhor de todo o coração, esse conhecimento, aquele que Deus tem, que Jesus tinha, esse pode vir sobre a tua vida e sobre a minha vida, porque o Senhor Jesus mesmo disse que nós iremos fazer coisas muito maiores do que aquilo que Ele havia feito. Por isso que é importante nós estarmos orando, estarmos buscando o poder do Espírito Santo para que esse possa agir na tua vida. Amém? Um outro versículo para mim que é tremendo. Alguém pode ler para mim Zacarias 9:9? Zacarias 9:9. É tremendo, e quando você começa a ler o Velho Testamento, começa assim a observar, é fantástico. Você fala assim: como é que pode o povo não ter crido no Senhor Jesus? Zacarias 9:9. Pode ler aqui, show. Aleluia, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo Salvador, humilde, montado no jumento, como um jumentinho, cria de jumento. Quem pode ler João 12, de 13 a 14? João 12, de 13 a 14. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus, bendito o Rei de Israel. E achou Jesus um jumentinho e montou nele, conforme está escrito. Olha que coisa tremenda, não há falha na palavra do Senhor. Nós acabamos, na verdade, fiz questão de ler esse, mas todos os versículos anteriores, todos eles, depois eu mando para vocês, todos eles você tem como encontrá-los no Novo Testamento. Então aqui está falando exatamente como Jesus iria se apresentar, até a forma, quer dizer, nada, absolutamente nada foi fora do controle do Senhor. Por isso que muitas vezes, quando passar alguma, como foi falado na palavra comigo, a gente pode estar passando algum problema, a gente pode estar passando alguma dificuldade, mas temos que lembrar que tudo está no controle do Senhor quando nós colocamos as nossas vidas na presença do Senhor. Amém? Olha, eu tenho 3 minutos, quer ver? Uau! Puxa bem. Interessante. Vou ler isso aqui. Foi a traição e abandono que fizeram com relação ao Senhor Jesus. Se encontra em Zacarias 11, 12 e 13. Eu vou ler. E foi desfeita naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho que me respeitavam. Isto era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos dar-me o meu salário, e se não deixai-o, e penso em dar-lhes vou ler de novo, eu vou errado. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário em 30 moedas de prata. 30 moedas de prata foi exatamente pelo valor que o Senhor Jesus foi vendido quando Judas o entregou. Então, até esses detalhes, até pequenos detalhes, a palavra do Senhor já no Velho Testamento já trazia. Outro versículo aqui também fala sobre quando os discípulos o abandonaram, está em Zacarias 13:7, diz assim: ó espada, desperta-te contra o meu pastor. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor. Ou seja, vai lá e, como se fosse um processo de traição contra o meu pastor, e
contra o homem que é meu companheiro, é meu amigo. Aqui está falando dos seus discípulos, está falando dos seus próprios discípulos. E diz assim, diz o Senhor dos Exércitos: fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão sobre os pequenos. O que aconteceu? Quando Jesus foi preso, tipo assim, todo mundo ficou com medo, até que Pedro veio e negou Jesus por 3 vezes. E todo mundo, cada um ficou quietinho, ficou na sua. Ninguém foi lá e falou: não, esse aqui é meu redentor. Ninguém fez isso. E assim se cumpriu aquilo que se encontra aqui na palavra. Com relação à vinda de Jesus, eu vou estar lendo aqui em Isaías 2,4, diz assim: e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada com outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. E depois Isaías 28,16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu aceitei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Então diz para realmente nós nos fundarmos na pedra que é o Senhor Jesus, aqui como dito em Isaías. Aí depois em 42,1 diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Isso é o Senhor fala. E tem outra passagem que o Senhor, de Deus depois fala: esse é meu filho amado, em quem me comprasse. Então é mais uma vez mostrando o Velho Testamento, se mostrando aqui dentro do Velho Testamento. E aí Isaías 11,2 diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Endireitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, não são olhos humanos, mas e nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com a justiça dos pobres, e repreenderá com a equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus reis. Amém? Na verdade, eu tinha mais muitas coisas para dizer aqui. Eu ia falar sobre... Eu vou ler rapidinho então, tá? Eu vou ler rapidinho Isaías 53. Quem quiser abrir e acompanhar. E aí nós terminamos, porque na verdade já deu 9 horas. Isaías 53. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como menor perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Aqui é um fundamento muito grande com aquilo que eu estava tendo, que eu estava dizendo. Os hebreus olhavam para Jesus e falavam assim: imagina, a gente escuta as histórias de Davi e de Saul como era fortão, ou mesmo o Absalão, antes de acabar morrendo, indo contrariar uma sua pai. Então eles imaginavam que na verdade era um cara bonitão, um cara forte, com aquele vozeirão, lá pessoal, tudo bem. E na verdade não, o Senhor Jesus, até propositalmente, porque isso demonstra o quanto nós nos enganamos com os nossos olhos. Por isso que ele diz que ele vai fazer o julgamento não com os nossos olhos e nem com os nossos ouvidos, senão com os olhos e os ouvidos do Espírito Santo do Senhor. Amém? Deixa eu continuar um pouquinho. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si,
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Repuseram em sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Lembrando que na sepultura, quando ele estava na cruz, ele foi condenado como um ladrão, como um ladrão. Da mesma forma como havia dois ladrões, um de cada lado dele, ele foi, na verdade, crucificado como sendo um malfeitor. E aí ele diz que ele foi enterrado aqui como rico na sua morte. Quando ele morreu, o José de Madeira foi lá e falou assim: olha, posso do marido lá enterrar, ele foi enterrado como um rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e como poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi encontrado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? E foi justamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Okay? A ideia de hoje era mais ou menos trazer essas duas coisas principais. Jesus sempre esteve como o Senhor Deus. Então não foi alguém que de repente Deus criou e vou criar aqui um homem, você vai lá e morre. Não, é alguém que estava com o Senhor. Lembrando-se que tudo foi feito por Ele através dele. Nada do que foi feito poderia ter sido feito se não fosse por Jesus. E o outro ponto é que tudo aquilo que o Senhor Jesus passou, cada um dos passos, até com detalhes como a da mula, como detalhes como as 30 moedas, que quando Judas o vendeu, todos estão na palavra do Senhor. Por isso que é um quanto importante a gente conhecer a palavra, para a gente ter certeza que tudo isso, que não há como ter dúvida de quem é a figura do Senhor Jesus. E o motivo de estarmos aqui, assim como ele diz, é o Senhor Jesus. É porque através dele nós temos a oportunidade de ter a salvação em nossas vidas. Amém?